seja o Senhor. Estamos felizes por estarmos nesta noite na presença de Jesus, participando da 10ª ceia deste ano de 2024. Eu quero externar minha gratidão a Deus por tudo quanto Ele tem feito, nos ajudado ao longo deste ano. Quero agradecer ao pastor da igreja a oportunidade de mais uma vez me conceder esta confiança de estar ministrando uma palavra de Deus e agradecer as orações da igreja ao meu benefício. Eu quero, nesta noite, convidá-los a abrirem a Bíblia em Gênesis capítulo 16. Gênesis capítulo 16, versículo de número 1 por diante. Gênesis 16, versículo 1 por diante, eu quero falar uma palavra que Deus me deu alguns dias atrás, quando estava estudando a palavra do Senhor. Eu quero falar sobre a intervenção de Deus no atalho da incredulidade. A intervenção de Deus no atalho da incredulidade. Diz assim: ora, Sarai, mulher de Abrão, não lhe dava filhos, mas tinha uma serva egípcia chamada Agar. Então Sarai disse a Abrão: eis que o Senhor me impediu de dar à luz filhos. Tome, pois, a minha serva, talvez assim eu possa ter filhos por meio dela. E Abrão concordou com o plano de Sarai. Então Sarai, mulher de Abrão, tomou Agar, sua serva egípcia, e a deu por mulher, Então Sarai, mulher de Abrão, tomou Agar, sua serva egípcia, e a deu por mulher a Abrão, seu marido. Depois que ele já estava morando durante 10 anos na terra de Canaã, ele teve relações com Agar, e ela ficou grávida. Ao saber que estava grávida, Agar começou a olhar com desprezo para sua senhora. Então Sarai disse a Abrão: seja sobre ti ou sobre você a afronta que é feita a mim. Eu mesma pus a minha serva em seus braços. Ela, porém, vendo que engravidou, me olha com desprezo. Que o Senhor julgue entre mim e você. Então Abrão respondeu a Sarai: você continua a ter controle sobre a sua serva. Faça com ela o que melhor lhe parecer. Então Sarai a humilhou, e Agar fugiu da presença dela. Quando o anjo do Senhor a encontrou junto a uma fonte de água no deserto, junto à fonte no caminho de Sur, perguntou-lhe: Agar, serva de Sarai, de onde você vem e para onde vai? Ela respondeu: fujo da presença de Sarai, minha senhora. Então o anjo do Senhor lhe disse: volte para sua senhora e sujeite-se a ela. E o anjo do Senhor disse também: aumentarei em muito a sua descendência, de maneira que de tão numerosa
não poderá ser contada. E o anjo do Senhor continuou: você está grávida e dará à luz um filho, a quem chamará Ismael, porque o Senhor ouviu o seu grito de aflição. Ele será entre os homens como um jumento selvagem. A sua mão será contra todos, e a mão de todos será contra ele, e habitará diante de todos os seus irmãos. Então Agar deu ao Senhor o que havia falado com ela, o nome de Tu és o Deus que vê. Porque ela dizia: neste lugar eu olhei para aquele que me vê. Por isso aquele poço se chama Beer-lahai-roi, fica entre Cádiz e Berede. Quantos dizem amém? Meus irmãos, nesta porção das Escrituras Sagradas, eu venho analisando comportamento que se destaca nesta passagem bíblica, e eu dou um tema para poder centralizar o raciocínio bíblico, falando sobre atalho da incredulidade e mostrando como Deus interviu no atalho da incredulidade. Atalho no contexto espiritual é tudo aquilo que surgem para nos fazer encurtar o percurso ou acelerar o processo para o qual fomos designados a andar e suportar. Então, tudo aquilo que surge na nossa caminhada, que tem em vista fazer com que a gente acelere o processo ou encurte o caminho, isso é considerado um atalho. Nessa história temos pelo menos 3 personagens que fizeram uso de atalhos em sua vida. O primeiro personagem que se destaca nessa história é Sarai, esposa de Abrão. E Sarai, ela usa a sua serva como uma barriga de aluguel, uma barriga de empréstimo, para dar um filho a Abrão, seu esposo. Aqui está a primeira pessoa que tomou o atalho. Este não era o caminho que Deus havia traçado para Abraão. Este não era o caminho que estava inserido nas promessas que Deus fez a Abraão. Isso aqui é um atalho que Sarai tomou. Ela queria, a qualquer custo, que Abraão tivesse um descendente para dar continuidade ao seu nome e à sua história. Então, mesmo tendo promessa de Deus, mas na concepção de Sarai, Deus estava demorando dar, então ela teve essa ideia: já que eu tenho uma serva, isso dentro da cultura não é ilegítimo, eu posso emprestá-la como concubina para o meu esposo, e ela tendo filho, ela sendo minha, o filho será meu através dela. Então vou tomar aqui este atalho. Então o primeiro atalho que nós temos aqui é o atalho de Sara. Sara é a pessoa que se destaca. Ela usa a sua serva como um atalho para dar um filho ao seu marido. O segundo personagem que temos aqui, que tomou o atalho, foi Abrão. E Abraão tomou o atalho na atitude de aceitar sem questionar e andar no atalho e no plano de sua mulher Sarai. Abrão não consultou a Deus. Abrão não perguntou se aquilo ali tinha alguma ligação com a promessa de Deus. Ele agiu no automático. Quando Sarai chegou para ele e disse que iria emprestar a sua serva para ser uma barriga de aluguel, automaticamente ele aceitou. Nem questionou, nem disse nada. Nem sequer perguntou à sua esposa: você acha que isso está certo? Não. No automático ele disse: top, gostei da ideia. E ele entra no atalho de Sarai. Subsequentemente, nós encontramos outra pessoa tomando
atalho nesse texto. E a terceira pessoa que temos aqui é a escrava ou a serva de Sarai, que se chama de Agar. Agar, que sendo vítima de um plano carnal, sofre a humilhação praticada por Sarai e, não suportando a pressão de Sarai sobre ela, diz a Bíblia que Agar foge para o deserto e logo ela toma um atalho. Ela quer que o filho nasça sem ser mais considerado descendente ou filho de Abraão. Já que ela me pressionou muito, eu prefiro que ele nasça e não conheça nem quem é o pai dele. E ela fugiu para tentar criar o menino isoladamente do contexto e do convívio de seu pai, Abraão. Então Agar também, ela toma um atalho por conta da pressão. Aquele não era o caminho que Deus tinha para Agar. Enfim, quando fazemos um apurado de todas essas experiências e analisamos as nossas vidas ou a nossa vida, enfim, todos nós, em algum momento de nossa vida, caímos ou fomos tentados por incredulidade a tomar atalhos espirituais. Agora, vale a pena dizer aqui e destacar que não podemos confundir atalho com rota de fuga. Existem ocasiões na nossa vida que nós tomamos rota de fuga. Rota de fuga não tem nada a ver com atalho. E eu vou explicar isso aqui de forma bem detalhada. A rota de fuga tem a ver com o ato de sobrevivência. É verdade que às vezes na vida o GPS de Deus, ele sofre alteração, a nossa rota, ela é mudada, tendo em vista os acidentes humanos, os congestionamentos causados pelos mesmos. Muitas das vezes Deus muda a rota do nosso caminho. Deus tem um itinerário, mas assim como acontecem acidentes na nossa vida humana, na nossa vida secular, na nossa caminhada física, da mesma forma ocorrem acidentes, não necessariamente na nossa, mas de alguém que está no mesmo caminho que nós, e essas quedas, esses acidentes podem refletir em nós. De certa forma, Deus, para que a gente não perca aquilo que Ele tem traçado para nós, Ele muda a rota, Ele sinaliza uma mudança de rota. Quem anda guiado por GPS sabe que quando um trânsito ele está bem congestionado, quando acontece algum acidente, um motoboy, alguma coisa que ocorre e vem aqueles bloqueios, geralmente o GPS ele oferece um novo percurso, ainda que muitas das vezes mais distante, mas vai facilitar a chegada mais rápido por conta daquele acidente que houve ali. Da mesma maneira, Deus trabalha assim, em meio aos acidentes da vida. Deus, muitas das vezes, muda a rota do nosso GPS espiritual. Isso aconteceu com Davi, que saiu da frente de alça, ou da alça de mira, da inveja e do ciúme de Saul. Davi estava no caminho que Deus queria, mas de repente, por causa do canto de umas moças, quando Davi voltou da batalha, as mulheres começaram a cantar: Saul matou 1000, Davi matou 10.000, e isso daí despertou em Saul um espírito de inveja, de perturbação, e Saul agora ficou perseguindo Davi, e diz a Bíblia que por várias vezes Saul tentou encravar Davi na parede. Ele tentou com a sua lança deixar Davi apregado na parede. E Davi, por 2 vezes, se desviou dele. E chegou um momento que não deu mais para conviver junto de Saul, porque a sua vida corria risco de morte. Então Davi
toma a decisão de se afastar definitivamente de Saul. Essa atitude de Davi é justamente o que eu chamo de a nova rota de Deus. O GPS mudando. Deus mudando a rota para que Davi pudesse sobreviver àquele espírito de perseguição, de inveja e de ciúme de Saul. Outro sim, ou concomitantemente, aconteceu com Paulo em Damasco, quando fugiu em um cesto, contrariando assim o desejo vingativo dos judeus. Isso está em Atos capítulo 9, versículo 25. A Bíblia diz que assim que Paulo converteu-se ao cristianismo, ele começou a pregar nas sinagogas e provar com veemência de que Cristo é o Messias enviado de Deus. E com isso ele despertou muita fúria, muita ira entre os judeus ortodoxos. E diz a Bíblia que eles planejaram matar Paulo, mas os irmãos daquela cidade colocaram Paulo dentro de um cesto e o enviaram à noite. E Paulo escapou daquele plano maléfico, maligno dos judeus religiosos. De igual modo também temos o exemplo de Jesus em Nazaré. E a Bíblia diz que Jesus, quando foi a Nazaré, na sinagoga, que ele leu o texto do profeta Isaías. E ele declara ser ele aquele de quem Isaías havia pregado em seus dias. E Jesus diz: hoje se cumpre esta profecia. Os olhos de todos ficaram fitados nele. Quando, de repente, Jesus sofre uma rejeição. E rejeitado, quase foi precipitado num despenhadeiro. A Bíblia diz que os homens da sinagoga o arrastaram de dentro da sinagoga e o levaram para um penhasco, porque a sua cidade estava edificada sobre um alto monte. E eles queriam precipitar Jesus daquele monte abaixo, jogar Jesus daquele despenhadeiro. Mas a Bíblia diz que Jesus escapou saindo do meio deles. E a Bíblia diz que Jesus foi para Cafarnaum e ali começou a falar o Evangelho novamente. Então não podemos classificar estes exemplos como um ato de covardia, um ato de medo ou um ato de incredulidade. Podemos chamá-los de um método de sobrevivência. Percebam que nesses casos Deus, ele muda a rota, mas não muda o destino, nem muda o propósito. Nos atos de sobrevivência, as consequências, os resultados são benéficos. Quando Davi saiu da rota, aparentemente, claro que na direção de Deus, no ato de sabedoria, ele saiu da rota, mas não abriu mão da promessa, não abriu mão do trono, não abriu mão daquilo que Deus lhe disse. Quando Saulo ou Paulo saiu daquela cidade, ele não saiu desistindo do plano, ele foi pregar em um outro lugar. Quando Jesus saiu também de Nazaré e escapou da mão daqueles homens que estavam com ódio, Jesus foi para Cafarnaum. Então percebam que nas mudanças, nas saídas, das miras de alças, da ira daqueles homens, ele sai de um lugar, mas não desiste do propósito e não desiste do destino. Então, o método de sobrevivência é diferente de um atalho de incredulidade. Quando olhamos para a experiência de Sarai, a experiência de Abrão e a experiência de Agar, essas experiências não se encaixam com o ato de sobrevivência, como um meio de escapar para sobreviver. A gente vê isso como um atalho, que a gente pode denominar de arrumadinho, um arrumadinho, alguma coisa, um ajeitado, para tentar ter acesso mais rápido ou mais confortável àquilo que se quer, àquilo que se deseja. Então percebam que
no atalho as coisas acontecem diferente. Quando eu olho para o atalho que foi tomado aqui neste texto por Sarai, você percebam de uma coisa, que no atalho a vontade humana, ela é priorizada em detrimento ao propósito de Deus. A primeira diferença que nós identificamos aqui, porque o crente não deve jamais tomar atalho da incredulidade, é porque no atalho a vontade humana, ela é priorizada em detrimento ao propósito de Deus. Percebam que Sara, versículo 1, diz assim: Sarai, mulher de Abrão, não lhe dava filhos, mas tinha uma serva egípcia, chamada Agar. Então Sarai disse a Abrão: eis que o Senhor me impediu de dar luz a filho. Bem, se Deus impediu, para que ela querer usar Agar? Se Deus impediu, então toda atitude que vai contra uma ação de Deus é uma atitude fora da vontade de Deus. Isso é lógico, isso é óbvio. Então, se ela sabe que Deus lhe impediu de dar filho, para que tomar Agar como empréstimo para dar um filho ao seu marido? Sabe o que é que ela está dizendo? Vale mais a minha vontade do que o querer de Deus. Vale mais o que eu quero. Estou nem aí se ele quer me dar ou não. Eu vou dar o meu jeito, mas vou ser mãe. De qualquer jeito eu vou ser mãe. Então, no atalho, a vontade humana, ela é priorizada em detrimento ao propósito de Deus. Então, quando isso acontece, percebam o que vem como consequência. Sara, ela começa a ver a sua serva como um objeto a ser explorado. Quando a gente não anda na vontade de Deus, as pessoas começam a perder valor. Passa a ser apenas útil, mas não tem valor nenhum. E isso é um problema. Quando as pessoas começam a ser úteis, mas não têm valor, basta parar a utilidade que aquela pessoa se torna uma pessoa descartável. Mas ela começa a tratar a serva como útil para ser uma mãe ou dar um filho para ela, mas ela não valoriza a serva, ela apenas está explorando a sua serva. A segunda coisa que eu percebo nos projetos humanos, colocando em detrimento a vontade de Deus, é que Abraão, ele também tem uma visão errada. Sara vê Agar como um objeto a ser explorado. Abraão a viu como uma oportunidade não recusável. Ele disse: se você quer me dar, eu quero. Se você quer me emprestar, então deixe comigo que eu vou. Ele nem sequer questionou se aquilo ali iria honrar a Deus, iria glorificar a Deus. As coisas feitas dentro de um plano humano, excluindo a vontade de Deus, sai tudo errado. Sabe por quê? Porque no atalho, o crente deixa de ser dependente para ser refém. No atalho, o crente deixa de ser dependente para ser refém. Enquanto eles acreditavam na promessa, eles estavam dependendo da promessa. Mas quando eles tomam o atalho, então eles deixam de ser dependentes. E agora passam a ser refém dos seus próprios planos. Percebam de que Sara, ela tornou-se refém do desprezo de Agar. Quando Agar concebe e ela tem ali um filho de Abraão, perceba como é o comportamento da escrava. Ela já pensa diferente. A posição foi mudada. Se agora o meu senhor tem um filho, gerou um filho em mim, e a minha senhora não gera filho, logo eu serei a predileta e ela vai ser a segunda. Então a escrava começa a andar dentro de casa cheia de moral, cheia de orgulho, e Sara pede para ela: faça isso. Ela: nada disso, estou grávida de meu senhor, tem nada que obedecer a senhora, respeite o meu período de gravidez, porque o menino que está aqui dentro é de meu senhor Abraão. E começou a
resistir à autoridade de Sara. Sara agora se vê refém de seus próprios planos. Sabe por quê? Porque quem não anda na dependência de Deus torna-se refém das suas más escolhas. Mas não foi somente isso. A Bíblia diz que Sara tornou-se também refém da apatia de Abraão. Abraão via aquilo ali e nem se importava com o comportamento de Agar para o lado da sua esposa. Teve uma hora que ela parou assim, olhou para o seu marido e disse: culpado é você. Você é o culpado desse comportamento de Agar para o meu lado. Você é o culpado disso. E Abraão olhou para a sua esposa e disse: por que eu sou culpado? O plano é teu. Em outras palavras, te vira. Eu não pedi Agar, você que me ofereceu. Então, TVS, te vira sozinha. Então ela se viu agora refém agora da apatia do marido. Aí sabe o que é que ela diz? Aquilo que todo crente, gosta de dizer na hora que se vê apertado pelos seus erros, aí joga para Deus: Deus julgue entre mim e ti. Porque ela não pensou em Deus antes de elaborar o plano? Porque ela não consultou a Deus antes de oferecer a mulher para o seu marido? Agora que está no aperto, agora que está sofrendo, agora que está no desprezo, aí agora Deus julgue. Agora bota a batata quente na mão de Deus. Nada na mão de Deus, se vire. Foi você que arrumou isso, você que desarme isso. Era isso que Abraão estava dizendo: a serva é tua, tu tem o governo sobre ela, então faz o que tu quiser. Ela entendeu que este fazer o que quiser é fazer tudo mesmo sem ter que prestar conta. O que é que ela faz? Possivelmente ela oprime, dá uma surra na sua escrava, que a Bíblia diz que ela humilhou a mulher ao ponto da mulher não aguentar. Isso significa o quê? Que Sara agora é refém dos seus próprios sentimentos, do seu ódio, seu espírito de vingança. Ela agora está dominada pelo sentimento ruim. E eu vou dizer uma coisa: cuidado com mulher que tem sentimento ruim. É pior do que o Satanás. Uma mulher que tem um sentimento guardado, viu? É pior do que o cão. Se Jesus não transformar uma mulher que tem um sentimento guardado, pode ficar certo, ela vai lhe perturbar mais do que Satanás. A Bíblia diz uma coisa interessante sobre mulher que gosta de aperrear: ela é como goteira. E a Bíblia ainda diz assim: é melhor morar sozinho do que com a mulher contenciosa. Sabe o que é isso? Aperreio no juízo. E tenha cuidado com essas coisas. E aqui a gente vê uma mulher irada com outra mulher. Imagina se ela tivesse irada com um homem. Coitadinho daquele Abraão, ele ia morrer antes do tempo. O bom é que ela estava irada com outra mulher, e ali elas iam saber se virarem. Mas sabe por quê? Porque ela mesmo planejou as coisas fora da vontade de Deus. Eu ouvi um pastor dar um testemunho de uma mulher que tinha um sentimento mau no coração. Ele estava pregando sobre perdão, e à medida que ele estava pregando sobre perdão, uma irmã estava fazendo uma careta feia do inferno para o lado dele. E ele diz que pregando aquela mulher, dando rabo e saca, e tronchando a cara. Quando ele terminou de pregar, a mulher chegou perto dele e disse assim: é tão fácil, mandar perdoar. É tão fácil dizer assim: perdoe. Não foi o senhor que passou por onde eu passei. Não foi o senhor que viveu o que eu vivi. E o pastor assim entendeu: o que é, minha irmã? O que é que está acontecendo com a senhora? Ela disse: o que é que está acontecendo? O senhor fica pregando aqui: perdoe, esqueça o passado, mas venha passar o que eu passei. E ele perguntou: o que foi que a senhora sofreu? Com quem foi que a senhora sofreu? Com o seu marido? E ela disse: claro que eu sofri com aquele homem, aquele monstro. E ele perguntou: e esse seu marido, ele é crente? Ele dizia que era. E ele perguntou: e agora como é que ele está? Ela disse: ele já morreu, já faz tantos anos que ele morreu. Agora veja, a mulher já tinha enterrado o marido, e na conversa do pastor, ela ainda queria pegar no pescoço do marido para descontar a raiva. O marido já tinha virado pó. Coisa triste é você ficar devendo uma mulher, viu? Não deva não, meu filho. Escute o conselho, não deva não, porque depois de morto vai querer pegar no teu pescoço. Abraão, quando viu que a chapa esquentou, Abraão disse: epa, que negócio é esse? Quer jogar eu contra Deus? Te vira, o plano é teu.
Foi tu quem trouxeste essa mulher. Agora te vira com ela. A bichinha não podia fazer nada. Sofreu a humilhação. E quando ela sofre a humilhação, aí ela agora também toma a sua rota de fuga. E quando ela toma a rota de fuga, a Bíblia mostra que Agar, na sua rota de fuga, que a rota de Agar não foi só no ato da humilhação, mas deu-se a partir da concepção. Agar toma um atalho. E a noção de Agar se perdeu, a noção de realidade. É por isso que é perigoso o atalho. Primeiro, porque o atalho coloca em detrimento o plano de Deus. Segundo, o atalho nos tira da condição de dependente para ser refém. E terceiro, o atalho tem poder de roubar a noção de realidade da nossa mente. Agar perdeu a noção de realidade. Agar perdeu a noção de sua posição e de sua identidade. Ela, quando concebeu, achou que agora ela seria a primeira e Sarai ou Sara seria a segunda. Agar perdeu a noção de sua origem. E Agar perdeu a noção de seu destino. Percebam que quando ela concebe, ela logo trata com indiferença a sua patroa, a sua senhora. Agar não queria ser tratada mais como uma serva de Sara ou de Sarai. Ela queria um tratamento agora especial por estar com um filho de seu senhor, por ter concebido um filho de seu senhor. E aqui onde mora o perigo, é que tem pessoas que acham que a fertilidade, a distância e o deserto, e subsequentemente as circunstâncias, vão anular sua posição e sua identidade. Agar pensou que porque ela concebeu, ela ia deixar de ser o que ela era. E isso é um perigo, trazendo para o lado espiritual. Tem crente que, enquanto não começa a produzir, enquanto não se manifesta nele a fertilidade espiritual, aquele crente sabe se comportar como servo. Basta produzir algum fruto que já acha que tem que ser tratado como especial na casa de seu Senhor. Tem gente que acha que porque pregou bonito, cantou bonito, fez alguma coisa excelente, já acha que a posição dele tem que ser mudada na casa de Abraão. Não pense que a sua produtividade obriga necessariamente sua posição ser alterada. Você pode produzir como for. Nunca esqueça que você é servo, é serva. O problema de Agar foi este. O delírio, a ignorância diante da produção. Quando ela concebe o menino, então ela diz: não vou ser mais tratada como escrava. Tenho que ter um tratamento especial nesta casa. E já queria estar no nível de sua senhora. Isso é um problema. Trazendo uma aplicação para aqueles crentes, quando começam a receber a oportunidade, se destacar, pregar bem, ser admirado, ser convidado para pregar fora. Aquelas pessoas que começam a receber da igreja um feedback de credibilidade, já acha que pode agir com independência, sair sem consultar o pastor, sair sem autorização de pastor, fazer as coisas e se sentir no nível. É preciso saber que, por mais que Deus te dê condição para produzir, para gerar, para conceber, para trazer um fruto ao mundo, você continua sendo servo e serva. Ah, mas se eu ficar aqui produzindo e ela ficar me oprimindo, não vai dar certo. Aí tem aquele que diz assim: não, se eu ficar aqui produzindo debaixo de opressão não dá certo, vou fugir. Aí acha que a distância vai dar a eles e a ela a capacidade de mudar de posição e de identidade. É outro engano. Ah, vou sair daqui, vou para outra igreja, vou para outro lugar para poder mudar de posição.
querido, isso é a síndrome de Agar. Vou sair daqui, porque eu estou gerando aqui e não estou sendo reconhecida aqui. Eu estou produzindo aqui, estou sendo humilhada aqui. Deus não quer isso. Deus quer que eu produza e seja reconhecido. Deus quer que eu produza e as pessoas venham me ovacionar. Está enganado. Está muito enganado. Às vezes Deus quer que você produza e fique no lugar da humilhação. Fique lá, debaixo do comando de Sarai. Eu vou para longe. O anjo vai te encontrar e dizer, volta. Volta. Porque isso aí não é caminho, isso é atalho. Você ir para longe na direção de Deus é uma coisa. Você ir para longe saindo porque você não quer passar pelo estágio da humilhação de Sarai é outra. Quando você quer ir para longe porque você quer correr de um estágio, você não vai chegar onde Deus quer. Aí Deus vai te interpelar no caminho e vai dizer, tu está vindo de onde? Tu estás vindo de onde? E você vai ter que dizer de onde vem. Aí vai, volta, vá para lá, para debaixo da autoridade lá de Sarai. Porque não adianta você querer mudar de posição, porque está gerando e porque está passando por humilhação. Deixem as coisas acontecerem ao modo de Deus, do jeito que Deus quer. Não tente alterar as coisas. Não pense que a fertilidade, a distância, tomar caminhos por lugares desertos. Aqui ninguém me conhece, então aqui eu vou entrar por esse caminho do deserto. Não, não vá por aí. Este não é o caminho que Deus quer. Não anulem, isso não vai anular sua posição e sua identidade. Você sabe o que foi que o anjo disse assim que encontrou Agar? Sabe o que foi que ele disse? Agar, serva de Sarai. Ele já sabia. Ela tinha perdido a noção do que ela era, mas quando o anjo encontra-se com ela, a primeira coisa que diz assim, Agar, serva de Sarai, de onde tu vem? Porque ele lembra logo a identidade. Porque o anjo sabia que ela queria anular a identidade e a sua posição. Ele diz assim, Agar, eu sei o teu nome, e sei que tu és serva de Sarai, eu sei qual é a tua posição, o teu lugar na casa de Abraão. E o anjo já vai diretamente tratando da identidade. Então, Agar, ela perde a noção de sua posição e de sua identidade na casa de Abraão. Tudo porque o atalho, ele tira a noção da realidade. Agar perde a noção de sua origem. Ele diz assim, de onde vem? Para esse, ele disse que ela é serva de Sarai. Então, ele sabia de onde ela tinha vindo. Mas ele queria que ela confessasse, relembrasse, analisasse a sua origem. Porque tem pessoas que esquecem da origem. Basta prosperar, esquece de onde saiu. Esquece do seu começo. E o maior problema de uma pessoa que deseja ter sucesso é este. É esquecer do seu começo. O crente não pode esquecer das suas origens. Você não pode esquecer, eu acho que foi em Escada, dando estudo para os obreiros. Eu disse aos obreiros, vocês não podem cortar os galhos da sua árvore genealógica. Não tente cortar, porque à medida que você corta, você apaga a sua história. Quer ver o exemplo? Eu posso ter um trauma aqui. Não gostei de meu pai. Meu pai era não aconteceu isso, estou usando um exemplo. Meu pai era um homem que me espancava. Meu pai era um homem que não me criou direito. Meu pai é um homem que me abandonou. Meu pai, aí eu coloco no meu coração, eu não quero saber nunca da história deste homem. Para mim, este homem não existe. Querido, se esse homem não existir, tu também não existe. Se você apagar ou arrancar da sua árvore genealógica aqueles que geraram você, você também deixa de existir. Você tem que aprender a conviver com pessoas que não facilitou muito a sua vida. Mas você tem que reconhecer, foi difícil, mas foi fulano que me trouxe ao mundo.
Ele não fez tudo o que eu precisei, mas foi Ele quem me trouxe a este mundo. Você não pode apagar, não tente cortar os galhos, porque tem gente que fica assim, eu não quero nem falar de onde eu passei, eu não quero nem lembrar. Se você não lembra, você não existe. Você tem que lembrar, pedagogicamente tem que lembrar. Você não pode esquecer, por mais doloroso que foi, por mais difícil que foi, mas foi Deus que quis que na sua árvore genealógica tivesse um pai assim, tivesse uma mãe assim, tivesse um avô assim. E se você disser assim, não gostei do meu avô, tira o meu avô. Se tirar o teu avô, tira teu pai. Se tirar teu pai, tira tu. Ah, eu não gostei do meu pai, tira o meu pai dessa árvore. Se cortar o teu pai, corta tu também. Em quem você mexer, que veio primeiro do que você, vai mexer na tua história. Então não mexe em nada, deixa lá do jeito que está. Ah, mas eu não quero que meu filho seja chamado filho de Abraão. Não quer? Então tu também não vai existir, tu vai morrer no deserto. Todas as vezes que a gente tenta anular alguém da nossa história, a gente se perde no deserto, a gente morre no deserto. Não anule ninguém da sua história. Por mais humilhação que você passou com aquela pessoa, deixa ele lá, porque aquela humilhação vai servir como credencial para você, como um crente que sobreviveu, como uma pessoa que aprendeu, como alguém que cresceu, como alguém que escapou, vai servir para o teu currículo espiritual. Mas Sara, ela quis, ou Agar, ela quis anular Abraão e Sara da sua história. E toma o atalho, não dá certo. Não esqueça a sua origem. Agar perdeu a noção de seu destino, porque sempre é assim. Quando a gente tenta apagar a nossa origem, a gente fica sem saber para onde vai. Quem não sabe de onde veio, não sabe para onde vai. Sempre vai ser assim. Se você não lembrar de onde Deus lhe tirou, você nunca vai saber onde você quer chegar. Quem está me ouvindo, diga amém. Você tem que lembrar de onde Deus lhe tirou. Você lembra que Deus, vez por outra, usava a mnemônica, Davi, lembra que eu te tirei lá de detrás das ovelhas. Deus sempre lembrava de onde tinha tirado Davi. Lembrava Israel, eu te tirei do Egito. E esta volta ao passado é uma visita pedagógica, não é voltar para ficar no Egito, é voltar para lembrar de onde saiu, para saber aonde Deus quer te levar, para saber para onde Deus vai te levar. Todo crente precisa fazer uma visita pedagógica ao seu passado, não transformar seu passado numa residência, mas transformar o seu passado em um lugar de visita pedagógica, para aprender, para lembrar, para poder construir algo aqui no presente, lembrando de onde Deus lhe tirou. E Agar precisava disso. A Bíblia diz que quando o anjo, ele interpela, ele intervém naquela atitude de Agar, ele diz, volta Agar. E quando ele manda Agar voltar, sair do atalho, na intervenção de Deus, duas coisas aconteceram. Primeiro, no atalho, Deus apareceu e corrigiu a rota. Eu disse o que? No atalho, Deus apareceu e corrigiu a rota. Perceba que Deus entra no atalho para corrigir a rota. Às vezes a gente toma atalho e fica esperando de Deus a aprovação. Deus não entra em atalho para aprovar. Deus entra em atalho para orientar, para dirigir. Não vai ter aprovação, vai ter direção. Aí Deus entra no atalho e corrige a rota. Então lhe disse o anjo do Senhor, torna-te para a tua senhora e humilha-te debaixo de suas mãos. Agora percebam, voltar, diga assim, voltar, não é fácil, mas é necessário. No atalho, diga no atalho, Deus não dá aprovação, Ele dá direção. Porque às vezes a gente está no caminho errado e fica querendo que Deus aprove. Aprova nada. Ele não vai aprovar, Ele vai te dar direção. Volta. Sai daí. Este não é o caminho. Voltar não é uma atitude de forte. Diga assim, voltar não é uma atitude de forte. É uma atitude de crente. Diga assim, só quem volta é quem crê no que Deus fala. Ah, eu não vou voltar não. Se você crê, você volta. Porque Deus não quer saber. Se eu não tenho força para voltar. Não é força, é crença.
O pródigo, quando tomou o caminho errado, que ele estava no meio dos porcos lá, ele não teve que consultar. Será que eu tenho força para voltar à casa de meu pai? Não. Ele disse assim, eu sei que meu pai não vai negar pão para mim. Crença. Quem volta não é quem tem força, quem volta é quem acredita. E se você acredita na palavra de Deus, você vai ter que sair do atalho que você tomou para voltar para onde Deus quer, no caminho que Deus quer, o propósito que Deus quer. E voltar aqui é voltar ao centro da vontade de Deus, porque às vezes a pessoa toma um caminho errado, toma um caminho totalmente diferente daquilo que Deus quer. E a pessoa precisa voltar ao centro da vontade de Deus, porque saiu através de um pensamento, saiu através de uma atitude, saiu através de uma palavra. E às vezes voltar significa ir lá se humilhar, pedir perdão àquela irmã, pedir perdão àquele irmão. Voltar também é isso. Porque nem sempre correr, sair é sair geograficamente. Às vezes é sair de um plano, de um propósito. No atalho, Deus apareceu e fez promessa para Agar. Ele não somente entrou para corrigir a rota, mas ele também chega no atalho e faz promessa. Primeiro, Deus prometeu a segurança do menino. Deus disse, tu estás grávida de um menino. O menino vai nascer. Diga assim, o menino vai nascer. Deus estava garantindo, não tenha medo. Não é porque tem opressão, tem humilhação, tem perseguição, tem luta, que o menino vai morrer, não. Eu estou garantindo, Agar, o menino vai nascer. O menino vai nascer. E o berço da humilhação se tornará o treinamento de um guerreiro. Ele vai nascer debaixo dessa humilhação, mas teu filho vai ser um jumento selvagem, vai ser um guerreiro. Olha, tu vai ser treinada, tu vai ser ali, olha, humilhada, mas lá onde tu estás sendo humilhado, eu estou gerando em ti um guerreiro. Vai sair de ti um guerreiro. Querido, às vezes Deus permite que uns sejam humilhados para outros serem honrados. Às vezes Deus faz isso. Deus permite que um sofra para outros desfrutar de certas promessas. Deus permite que um passe pelo calabouço para que outros venham gozar de algo extraordinário. E Agar precisava disso. Ela precisava entender que no sofrimento dela seria treinado ali um guerreiro. Seu filho seria um guerreiro. Deus promete a segurança do menino. Deus também promete a liberdade do menino. Tu volta para ser escrava, mas teu menino será um menino livre. Você vai ser livre. Este menino e a tua descendência não serão mais escravos. Você volta para o lugar da escravidão, mas você vai ter um menino livre. O menino não será escravo. A tua humilhação hoje é a garantia da tua honra amanhã. Deus garante a preservação de sua árvore genealógica. E percebam aqui, a descendência do menino vai multiplicar. Tudo isso aqui é Deus fazendo promessa. Sai do atalho, Agar. Tu entrasse no atalho da incredulidade. Tu tomasse um caminho de incredulidade. Sai desse atalho. Volta para o lugar que eu quero que tu volte, que é o centro da minha vontade. Eu quero que tu volte a uma vida de oração. Eu quero que tu volte a uma vida de leitura da palavra. Eu quero que tu volte a uma vida de submissão. Eu quero que tu volte a uma vida de fé nas minhas promessas. No atalho, Deus aparece para revelar a sua grandeza. Então Deus entra no atalho e ele começa a chamar Agar pelo nome. Ele estava dizendo, eu te conheço, mesmo que tu não me conheça. Deus estava dizendo, sabe quem está falando contigo? É quem é grande, quem é poderoso, quem conhece a tua história. Eu sei que tu fugiu de casa e ninguém veio atrás de você. É como que deixa ela aí, que ela morra. Eles não vieram, Abraão não veio atrás de você, Sarai não veio atrás de você, mas eu vim, porque eu tenho um negócio na vida desse menino também aí. Então eu te conheço, conheço a tua história e conheço a história do menino. Sabe o que é que Deus está dizendo? Quando você toma o caminho do atalho, ele entra para te fazer voltar ao centro da vontade dele. Ele entra para te garantir as promessas sobre aquilo que está gerado de Deus em teu coração. E ele entra para revelar que ele é grande, autor, diretor
diretor da sua história, da sua vida. Você não é refém desse sistema humano. Você está aqui nesta terra, mas você tem um GPS do céu. Você tem Deus que lhe dirige. Você tem a palavra que lhe dirige. Você tem o Espírito Santo que lhe guia. Você se perde se quiser, porque esta noite Deus está dizendo: eu sou direção para a tua vida. Eu sou provisão para a tua vida. Eu sou grande na tua história e eu posso te tirar desse atalho e te colocar na rota da minha vontade. Quantos dizem amém por isso? Queridos, todos somos tentados a tomar atalhos, mas sejamos sensíveis à voz de Deus. Sejamos sensíveis àquilo que Deus quer. Eu já vi muita gente tomar atalho para sair da vontade de Deus, enfrentando faculdade. Vou para a faculdade, entrega cargo, entrega tudo, e mete a cara nos estudos, e em nome de estudo, não preciso estudar, e deixa o tempo passar, só para tentar fugir de um momento de incômodo que está passando nas lutas, em um trabalho da igreja, em uma situação. Tem gente que quer tomar atalho no casamento. Eu não aguento mais, vou tomar o atalho do divórcio. E entra no caminho do divórcio. Tem outros que querem tomar um outro tipo de atalho para fugir da empresa, do trabalho. E não são coisas que necessariamente tem que sair. São coisas que precisa suportar. Tem gente que quer tomar atalho para sair da igreja, porque não quer se submeter a A, se submeter a B. E a palavra de Deus esta noite para todos nós que estão aqui é: não entre no atalho da incredulidade. Confie nas promessas. Confie no que Deus tem lhe falado ao longo da sua história. Se em algum momento houver necessidade de tomar uma rota de fuga, essa rota de fuga não vai mudar, não vai alterar o propósito nem um destino. Houve um momento que precisamos de tomar rotas de fuga, mas não mudamos. Permanecemos no propósito e no destino. No propósito de pregar e no destino de ir para o céu. Amém, meus irmãos? É ficar firme em Jesus. É ficar firme no Senhor. É não deixar que nada nem ninguém lhe mova daquilo que Deus lhe tem falado, do propósito espiritual. Se o caminho que você está tomando não te deixa ser mais espiritual do que você era, então isso daí não é uma rota de fuga, isso é um atalho. A rota de fuga nos faz mais crente. Vocês acreditam que hoje eu me sinto mais crente do que antes? Porque eu venho esses 4 anos na DCeara, vendo coisas que eu nunca imaginei que eu iria ver na minha vida. Eu estou falando sério. Eu tenho visto coisas que eu nunca imaginei. Deus fazer coisas que eu nunca imaginei que Deus faria. Eu estou ali em escada ajudando o pastor, e às vezes quando eu estou dentro daquele templo de construção, eu fico olhando assim, meu Deus, que negócio é esse? Porque durante um período de pandemia, sem dinheiro, sem recurso, essa igreja nasce num período de crise, de luta, de dificuldade. Em 4 anos, a gente começa a ver vários templos sendo construídos no estado. E você chega ali em escada, vê um templo daquele. Eu estava até dizendo aos irmãos, a fé do pastor Hélio é tamanho de um coco, não é tamanho de um grão de mostarda, não. Eu nunca vi um negócio desse. 4 anos, irmão, sem recursos, sem dinheiro, sem nada, acreditando, tendo todos esses aluguéis para pagar, não sei quantos mil de aluguéis. Hoje mesmo já liberei vários aluguéis lá de Caruaru. Todos os meses temos uma despesa alta em Caruaru, uma despesa alta em Escada, e Deus não deixa atrasar, Deus não deixa falhar. Deus levanta pessoas para contribuir no projeto Neemias, pessoas que acreditam. Sabe o que é isso, irmãos? É que nós não estamos em atalho. Deus apenas mudou a rota, mas
mas o propósito e o destino é o mesmo. Por isso que Ele está no controle. No atalho as coisas são diferentes, mas na rota de Deus os milagres começam a acontecer. Amém.